As praças de pedágios da macro-região já estão operando com tarifas reajustadas em 4,42%. Os novos valores passaram a vigorar nas praças da Anhanguera, Cândido Portinari e também na rodovia Antônio Machado Santana. Segundo a concessionária, o reajuste é com base na inflação acumulada nos últimos 12 meses e é uma previsão contratual. Quem passou pelas 5 praças de pedágio das rodovias Anhanguera, Cândido Portinari e Antônio Machado Santana, na macro-região de Ribeirão Preto, já está pagando mais caro. Desde o último final de semana, as tarifas foram reajustadas em 4,42%, com base na evolução do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e elevou a tarifa básica para veículos de passeio e comerciais. Um acréscimo que é previsto anualmente pela concessionária. O governo fez uma concessão, a empresa venceu essa concessão e ela tem por obrigação conservar as rodovias, ampliar o acesso, melhorar as condições para o motorista, prestar auxílio ao motorista também. Com isso, ela faz um contrato com a administração pública e ela pode estabelecer preços nas praças de pedágio para que ela se remunere por esses serviços, tenha lucro também e faça também eventuais eventuais financiamentos que ela obteve para manter a rodovia em ordem, mas de qualquer maneira afeta o bolso de quem está passando por ali, né? O aumento na tarifa dos pedágios não pesa apenas no bolso de quem utiliza as rodovias. O impacto vai além, afetando o transporte de mercadorias, o que deve encarecer os produtos que dependem dessas estradas para chegar até o consumidor. Até 65% é transportado pelas rodovias, pelos caminhões e com certeza vai ser impactado. Esses 4 e tanto, mais 10 centavos de tarifa, isso vai ser repassado para a mesa do consumidor e para todos os nossos produtos. Então, isso realmente impacta. Já foram em outras regiões, mas aqui na nossa região chega agora, principalmente, um presentão de final do ano para o caminhoneiro, para o transportador e para a sociedade em geral. É um aumento grande, né, para o motorista, principalmente agora no final de ano, em que as pessoas se deslocam. E isso pode ter, inclusive, um efeito cascata até no custo de frete, né, de outros produtos aí para o consumidor em geral. Nas praças de Batatais e Restinga, na rodovia Cândido Portinari, o preço passou de R$ 10,60 para R$ 11,10. Em Guatapará, na rodovia Antônio Machado Santana, o motorista que pagava R$ 16,60 agora precisa desembolsar R$ 17,40. Já nas praças de São Simão e Santa Rita, na rodovia Anhanguera, a tarifa subiu de R$ 9,50 para R$ 10. Para quem utiliza as estradas frequentemente, esse reajuste pode representar um impacto significativo nos gastos mensais. Já é feito um custo Brasil, né? Existe essa lei para que seja feito a parte de vale pedágio. A gente tem uma lei apropriada a isso, eu pago num cartão antecipado. E isso, vou te colocar aí que 60% não é cumprido. A gente tem muita reclamação, o caminhoneiro tem até 5 anos para ele pedir isso, mas é uma questão, quando ele pede, ele é cortado, bloqueado. Então a gente sempre fica naquele lado que a sociedade às vezes não consegue enxergar muitas coisas que a gente passa nas pistas. Isso causa um impacto muito grande na renda da pessoa, né? Porque se ela trabalha fora da cidade, ela vai ter que calcular o próprio salário, o próprio rendimento, já descontando esse grande valor que ela vai gastar só no deslocamento, né? É importante lembrar que os veículos que utilizam pagamento eletrônico têm direito a um desconto de 5% nas tarifas de pedágio. No entanto, para os caminhoneiros, esse benefício não é suficiente. Os profissionais que utilizam as rodovias para escoar a produção de grãos podem gastar mais de R$ 2.000 em uma única viagem para o litoral de São Paulo. A gente tem aqui a nossa rota, que é o açúcar e a soja. A gente fez aqui uma média, tem aí de R$ 2.050 no 9 eixo, no 6 eixo, 1.300 e tanto, por viagem de ida e volta. Então, imagine isso, que gera o nosso custo Brasil cada vez mais aumentando. E todas as questões de políticas internacionais, então, realmente isso é um prejuízo para o povo do brasileiro. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A concessionária responsável não se manifestou até o fechamento desta edição.
Vamos falar mais agora sobre esse assunto, então, com o consultor econômico José Rita Moreira, já aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vindo aqui, José Rita, mais uma vez. É um aumento, então, aí de 4,42% nas tarifas, algo que, de fato, vai afetar no bolso de quem trafega por essas rodovias, né, Zé Rita? Boa tarde. Pois é, boa tarde, André, boa tarde a todos. É um aumento previsto, né? Dentro do contrato de concessão, se sabe que todo mês de dezembro haverá o reajuste referente à inflação do período passado. O primeiro lote de concessões, o reajuste é em junho, esse segundo lote é em dezembro. Fatalmente, isso vai comprometer muito e quando a gente vê o valor individual, não parece muito, mas, como bem visto na matéria, os caminhões são os grandes prejudicados, né? Você vê com 6 eixos, 9 eixos, então a viagem fica bastante mais cara. E nesse sentido, o que faz? Ele vai querer cobrar mais caro pelo frete, tá? O contratante do frete vai querer repassar isso também para o produto e aí vira um efeito cascata que a gente prima por isso, talvez, ou sofre com isso, muito em função da falta de ferrovias que deveriam substituir o transporte rodoviário com um custo bem menor, viu, André? É aquilo, né, Zé Rita? Às vezes, para quem utiliza a rodovia vez ou outra, né, numa viagem esporádica, não vai sentir tanto assim. Mas aquele motorista que usa ali, trabalha em outra cidade, usa o pedágio habitualmente, os caminhoneiros, aí já pesa mais, né? Com certeza. E isso que movimenta a economia. A gente vê muito disso, né? Tem muitas cidades dormitórios aqui na região, que as pessoas moram numa cidade e trabalham na outra. E com certeza esse deslocamento vai ficar mais caro. Tem os atenuantes, né? Por exemplo, essa questão do pagamento eletrônico tem 5% de desconto, isso é interessante, né? E também tem a questão do free flow, né? Que é aquele pedágio que você não tem cabine de pedágio, então você tem um custo operacional muito menor. A tendência é que a hora que pegar isso realmente possa baixar o preço da tarifa de pedágio. E tudo é uma questão de pegar. Isso já funciona muito bem na Europa, Estados Unidos, agora no Brasil precisa pegar para poder dar resultado, viu, André? Agora, esse índice inflacionário, né, esse aumento nos pedágios precisa realmente também ser refletido na qualidade do serviço prestado. Exatamente. Nós brasileiros estamos convivendo com uma inflação aí real, acima do que é divulgado, nós sabemos bem disso, a gente percebe isso no dia a dia nas compras. E, fatalmente, esse outro aumento quase que entra no pacote geral para se tornar quase que imperceptível, mas não é assim, né? Porque a coluna de entrada, os salários em si, eles continuam os mesmos, tá? Mas a coluna de saída, essa está cada vez maior e a gente gasta mais dinheiro para comprar as mesmas coisas do mês passado. O pedágio não é diferente, a gente também vai gastar mais dinheiro para fazer o mesmo trajeto. E, recentemente, tivemos aumento dos combustíveis também, né? Que vem aí contribuindo decisivamente para prejudicar a viagem dos motoristas, aqueles que usam com maior frequência. Enfim, essa é a realidade do Brasil, que nós temos que aprender a ser mais criativos e conviver com isso, viu, André? Agora, na previsão do contrato tem aquele desconto, né? Não é muita coisa não, 5% aí para quem usa o meio eletrônico de pagamento, aí vale talvez pensar nesse investimento, colocar uma tag ali no carro. Exatamente. Você vê que a combinação da tag mais o free flow pode provocar com certeza uma redução significativa nos gastos mensais. Tá? De início, eu acho que esse eletrônico aí já é uma solução bastante interessante. E é isso, né? A concessionária fala, quanto menos gasto eu tiver para manter uma praça de pedágio, eu posso repassar isso em forma de desconto nas tarifas. Esse é o conceito, por exemplo, do eletrônico, que não precisa de pessoas, você passa e não depende de ninguém. E o free flow, menos ainda, você nem precisa de uma praça de pedágio. Então, é nesse sentido que está caminhando e eu espero realmente que tenha sucesso em breve, viu, André? Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Um grande abraço. Sempre um prazer. Muito obrigado, André.